Diz assim o versículo 39 de João 5, Jesus falando para os judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém? Senhor, fala conosco pela Tua palavra, por intermédio deste, que é o transmissor da Tua palavra, indigno, completamente disfuncional perante o Senhor, mas tão dependente de Ti, Senhor, quanto somos de respirar, e ainda muito mais, porque somos dependentes de Ti até para a vida eterna. Obrigado porque Tua palavra é Tua revelação para nós, e mediante a exposição da Escritura, nós podemos compreender a vida eterna que o Senhor nos deu por meio do Teu Filho. Portanto, fala ao nosso coração, fala à nossa consciência, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? O tema da nossa mensagem hoje é: aprenda a confiar na Escritura. Aprenda a confiar na Escritura. Atualmente, existe um pensamento dicotômico que separa Cristo da Bíblia, inclusive dizendo que Jesus é maior que a Bíblia, colocando em conflito Jesus e a Bíblia, como se pudéssemos acreditar mais em Jesus do que na Bíblia. Muitos defensores dessa ideia, eles defendem aquela teologia falsa de Cristo como chave hermenêutica. Se você já ouviu falar disto, caia fora. Tem um que é muito defensor dessa teologia, que chama-se Caio Fábio, e eu digo a você: caia fora dessa teologia chamada Jesus é a chave hermenêutica. A Bíblia é a revelação de Deus tão especial quanto Cristo é a revelação de Deus especial. Basicamente, de duas maneiras, Deus se revelou ao homem de forma geral. Primeiro, na sua consciência, e segundo, na natureza que Ele criou. De modo que quando o homem olha para a natureza, não é a natureza que faz o homem saber que existe um Deus, não. O que faz o homem saber que existe um Deus é sua consciência interior, a qual Deus já o criou desta forma. Então, quando o homem olha para a natureza, ele é lembrado disso. Ele é lembrado de que Deus o criou com essa sensação e com este conhecimento inato da sua existência. A natureza proclama a glória de Deus, mas se o homem não tivesse nada revelado dentro dele, ele não ia saber. A mesma coisa de você assistir um jogo de golfe sem entender as regras. Você vai entender, não, você vai assistir, mas não vai entender. As pessoas poderiam olhar para a criação e ver um monte de coisa, mas não saberiam que era Deus. Por que elas sabem que é Deus? Porque Deus também colocou dentro delas a sensação, o sentimento inato da sua existência. Então o homem, ele é lembrado de Deus quando ele olha para a natureza, por causa daquilo que Deus já instilou dentro da sua consciência. E além das duas revelações naturais, que é a consciência e a natureza, Deus também providenciou ao homem duas revelações especiais: a palavra escrita e a palavra encarnada. A palavra escrita, ela vem desde a lei de Moisés até a revelação do Apocalipse para nós. E a palavra encarnada se chama o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ambos revelam a Deus de modo especial. Por quê? Porque a consciência do homem diz para ele o que é certo e o que é errado, mas não diz para ele que Deus é amor, por exemplo. A natureza criada diz para o homem que o Criador é poderoso, é onipotente, mas não diz para ele que este Criador enviou o Filho dele para morrer por nós. Agora, a palavra escrita diz isso. A palavra escrita, ela corrige tua consciência quando tua consciência está endurecida pelo pecado. E Cristo, ele veio como revelação especial de Deus e morreu por nós naquela cruz. Ressuscitou por nós para a nossa justificação. Então, a Bíblia não fala tudo. Essas pessoas que defendem uma dicotomia entre Cristo e a palavra, elas dizem assim: a Bíblia não fala tudo, e Jesus é tudo. É óbvio
que a Bíblia não fala tudo. Deus não pode ser exaurido em seu conhecimento. Se alguém um dia disser, conheço Deus totalmente, então Deus não é Deus. O que ele conhece não é Deus. Porque Deus não pode ser esgotado em seu conhecimento. Então, como Deus quis se revelar a nós, Ele providenciou algo escrito a seu respeito, que Ele mesmo disse o que é. A diferença da Bíblia para os demais livros religiosos é esta. Os livros religiosos são os homens tentando dizer o que é Deus, e a Bíblia é Deus mesmo dizendo quem é Ele para nós. Então, a revelação final de Deus é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai dizer tudo? Não. Mas Deus, em sua sabedoria, Ele sabia o que nós precisávamos para aprender acerca dEle. E foi exatamente o que Ele colocou em sua palavra e fechou. E quando Deus colocou na sua palavra e fechou, você pode acrescentar alguma coisa? Não. Você pode retirar alguma coisa? Não. E quantos anos já tem que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita, começou a ser escrita há mais ou menos 3.500 anos e encerrou sua escrita há mais ou menos 2.000 anos. Nesse período de 1.500 anos que ela foi escrita, de Gênesis a Apocalipse, 40 autores diferentes, que muitos nem se conheceram, escreveram a vontade de Deus, reuniram em uma só enciclopédia, aquilo que Deus revelou sobre si, e aquilo juntado se chama Bíblia, e ela não entra em contradição. Peça a um só escritor, eu não vou nem falar Paulo Coelho não, né? Porque eu vou falar dos inteligentes. Peça a Machado de Assis, por exemplo, se ele estivesse vivo, para que ele escreva um livro ou mais, ele mesmo, sem ninguém mais, somente ele. E você encontrará contradições nos escritos de um só autor. Mas você encontra 40 autores na Bíblia Sagrada, de mais de 1.500 anos de distância um do outro, e você não vê nenhuma contradição, porque Deus é o próprio autor da Bíblia. Mas a Bíblia só vai falar o que nos é necessário. Tanto é que ela nunca precisou aumentar nada. Deus nunca precisou dizer assim, olha, eu acho que eu esqueci, eu deixei uma carta de Paulo fora, e eu precisava dessa carta para o século 21. Porque no século 21 está se levantando tanta gente que contesta a minha palavra, por que eu deixei aquela carta de Paulo fora? Os irmãos sabem que tem uma carta de Paulo fora da Bíblia, não sabe? Tem várias, mas uma delas é a carta de Laodiceia. A carta que Paulo escreveu aos laodicenses não está na Bíblia. 1 Coríntios, que nós temos aqui, já não é 1 Coríntios. Paulo escreveu uma carta antes de 1 Coríntios. E não está na Bíblia. Será que Deus esqueceu? Então eu digo para os irmãos, Deus colocou aqui dentro aquilo que nós precisamos e acabou. E é o que nós precisamos desde a época de Moisés até os nossos dias e até Jesus voltar. É isto que nós precisamos. Pastor, mas Moisés, 3.500 anos atrás, ainda... E antes dele? E até chegar aos 6.000 anos lá que o homem foi criado? 2.500 anos de silêncio, porque não tinha nada escrito? Não, Deus falava por meio do seu povo. Noé, por exemplo, que viveu 500 anos antes de Moisés, ou até mais, né, do que isso. Noé, a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11, que o Espírito de Cristo falava por meio dele. E é o que está escrito também em 1 de Pedro 3,19, que Cristo em Espírito pregou aos espíritos em prisão que estavam rebeldes nos dias do dilúvio. Então, se alguém hoje diz para você, mas a Bíblia não fala tudo, aí você diz para ele, mas Jesus também não falou tudo. E aí? Porque Jesus não falou tudo, ele é insuficiente? Está vendo? Então, se Jesus não falou tudo, mas ele é suficiente, a Bíblia não falou tudo, mas ela é suficiente. Porque ambos são revelação especial da parte de Deus. Então, se existe alguma coisa que falta na Bíblia, eu digo para você, com certeza você não sente falta. Você só sente falta das coisas que você conhece e não existe.
Se você conhece uma coisa e ela não existe, então você sente falta. Mas como você pode sentir falta de uma coisa que você não conhece? Se ela não existe? Como você poderia saber que você poderia sentir falta de uma coisa que Deus não colocou na Escritura? Como você poderia pelo menos saber que você ia sentir falta? Agora, pessoas tolas, irracionais, questionadoras de Deus, elas sim, elas querem inventar coisas para dizer que sentimos falta dela, e a Bíblia não diz respeito a isto. Agora eu digo, se existe uma coisa que Cristo não falou, os seus apóstolos falaram depois. E se eles não falaram, então não é importante para você. Então neste sermão vamos ver que não há dicotomia entre Cristo e a palavra escrita. A palavra encarnada, que é Cristo, e a palavra escrita, que é a Bíblia, tem a mesma autoridade. E o que se diz de um, se diz também do outro. Primeiro, a Escritura disse a Faraó. Romanos capítulo 9, 17. Como é um sermão temático, vamos passear pela Bíblia. Em Romanos 9, 17, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois diz a Escritura a Faraó, preste atenção no que a Escritura disse a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. O que Paulo diz aqui em Romanos 9, 17, é que a Escritura disse alguma coisa para Faraó. Mas quando você vai a Êxodo 9, 16, vamos lá. Êxodo, capítulo 9, e o versículo 16 está escrito assim: mas na verdade, isso aqui é o Senhor dizendo, olha o 13, então disse o Senhor a Moisés. Aí lá no 16, mas na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus falou com Moisés para falar com o Faraó isso aqui. Está escrito no versículo 13, então disse o Senhor. Mas Paulo em Romanos 10, em 9, ele diz que quem disse foi a Escritura. Quem disse? Foi o Senhor ou foi a Bíblia? Deus, o profeta e a Escritura são a mesma coisa. A mensagem não muda. Não há dicotomia e nem graus de importância ou de inspiração. Deus mandou Moisés dizer a Faraó que para isto mesmo o Faraó foi levantado, para que nele fosse mostrado o poder de Deus e para que o nome de Deus fosse anunciado por toda a terra por meio da rebelião idiota desse rei. Deus usou a rebelião idiota desse rei. Deus usou o orgulho tolo, imbecil de Faraó para manifestar o poder de Deus, para que a glória do nome de Deus fosse anunciada naquela terra. Deus tornou o Faraó um idiota de nariz empinado, rebelde, incrédulo, de coração duro, para manifestar por meio dele o seu poder, como de fato manifestou, e anunciou o seu nome em toda a terra, como ele havia prometido. Deus criou o Faraó e disse: eu vou criar um boneco para eu brincar com ele. E eu, através desta brincadeira, vou anunciar o meu nome em toda a terra. E Faraó fazia todas as coisas para o qual ele foi criado: rebelião, oposição, mentira, hipocrisia, tudo porque ele foi criado assim. E Deus diz: eu te criei para isso. E agora, o nome de Deus é glorificado em toda a terra. Toda a terra da época conheceu a Deus por meio das investidas de Deus contra Faraó e sua burrice de se levantar contra Deus e contra o seu povo. Poderia ter sido Deus falando a Faraó diretamente, mas ele escolheu falar por meio de Moisés. E Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito de Deus, diz que foi a Escritura. E daí, tudo deu na mesma. Moisés era a boca de Deus falando, e tendo ficado o registro por escrito que Moisés escreveu Êxodo, isso se torna a Escritura divinamente inspirada, falando da mesma forma. Então o que eu pergunto é o seguinte: o que Deus mandou Moisés dizer, se cumpriu ou não? O nome de Deus não foi conhecido por toda a terra em cima da burrice de Faraó? Até hoje o povo canta sobre Faraó.
Faraó perdeu, Faraó morreu. Até hoje, coitado do faraó, fica lá, para gente. Já chega, Deus já me humilhou demais. Vocês ainda ficam cantando sobre mim. Embora o povo que canta hoje quer exaltar, não é a Deus, eles querem exaltar Moisés, quer exaltar Israel, não é? Quer exaltar você, porque assim como o faraó morreu, o teu inimigo vai morrer. Assim como Deus atravessou Israel pelo Mar Vermelho, Ele vai fazer você passar pelo meio do mar das suas tribulações. O povo hoje quer exaltar a pessoa errada, mas pelo menos eles diminuem a pessoa certa, que é Faraó. Se Faraó foi feito um fantoche de Deus ou não, isso é com Deus. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, para o que Ele quiser. E no fim, isso revela três coisas. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, o bem dos eleitos. E terceiro, a condenação dos réprobos. O nome de Deus foi glorificado em cima da rebeldia burra de Faraó? Sim ou não? Então a Escritura cumpriu o que ela disse. Ou seja, o que Deus diz é o que a Escritura diz. Eu não quero que você fique com dó de Faraó. E nem quero que você fique questionando a Deus. Eu quero que você entenda que o que Deus diz é o que a Escritura diz. Isto que é o teor da minha mensagem. Não há diferença entre o que Jesus fala e o que a Escritura fala. Segundo lugar, então, Romanos ainda, agora no capítulo 10, nós falamos no 9, mas no 10, verso 11, diz assim: porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Amém? A Escritura diz, Paulo diz que a Escritura diz que quem crer nele não será confundido. Mas quem foi que disse isso? Vamos em Isaías 28. Isaías 28, 16, está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Deus. Não é a Escritura, é Deus. O Senhor Deus diz assim: eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que crer não se apressará. Ou na versão que Paulo está usando na época dele, que era a Septuaginta, está escrito: aquele que crê não será confundido. Quem foi que disse isso? A Escritura. Mas quando você vai em Isaías, quem disse isso foi Deus. Foi Deus quem falou, mas Paulo diz que foi a Escritura. Então, sendo assim, não importa a opinião de Caio Fábio, não importa a opinião de quem quer dividir Cristo da palavra de Deus, não importa a opinião de teólogos que dizem que Jesus é maior do que a Escritura, isso não interessa. A Bíblia diz que quando Deus diz, ela diz que é a Escritura que diz, e eu creio na Escritura. O fato é, quem crê em Cristo não é confundido, ele é salvo. É isso que a Escritura diz. Mas quem disse? Foi o Senhor Deus. Foi o Senhor Deus por meio de Isaías. Mas você encontra o próprio Jesus falando isso também nos evangelhos. Várias e várias vezes Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. E Paulo diz que quem disse isso foi a Escritura. Mais uma vez essa palavra se cumpre. Quem crê em Cristo é salvo? Portanto, quem crê em Cristo não é confundido. Isto é palavra de Deus, ou palavra de Jesus, ou Escritura, que dá na mesma. Terceiro lugar, a Escritura previu, olha, a Escritura previu que os gentios seriam salvos. Vamos a Gálatas, capítulo 3. E o versículo 8 diz assim: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a Escritura faz duas coisas aqui neste versículo. Aqui tem dois verbos. Primeiro, ela prevê. Segundo, olha o que ela faz depois que ela prevê. A Escritura, lá na época de Abraão, na época de Abraão tinha alguma coisa escrita? Não tinha. Moisés veio nascer 500 anos depois de Abraão.
Na época de Abraão não tinha nada escrito. Mas a Escritura previu, na época de Abraão, a Escritura sem ter escrito, irmãos. Você sabe por quê que Paulo diz isto? E não é um anacronismo. Sabe o que é anacronismo, né? É desencontro de épocas. Como pode, antes de haver alguma coisa escrita, a Escritura está prevendo? Isso é anacronismo, está fora de época isso aí. Não está. Por quê? O que é isso aqui que está na minha mão agora? Na mão direita, né? Na esquerda é o microfone. Isso aqui é o quê? Isso é uma Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus? Mas é só isso aqui? Isso aqui é papel e tinta. Se alguém vier aqui e queimar esta Bíblia, ele comete um sacrilégio, mas isso não me importa. Importa para a Igreja Católica, para bibliólatras, para quem adora um papel e tinta. Se alguém queimar a Bíblia, a palavra de Deus desaparece? Então a palavra de Deus é muito mais do que papel e tinta. Esse aqui é o meio, é um material que traz o meio da palavra de Deus para nós. Mas a palavra, ela é o quê? No princípio era o verbo é a palavra de Deus. E o verbo estava com? E o verbo era? Deus. Então o verbo é eterno como Deus. Se o verbo é a palavra e o verbo é eterno, então a palavra é eterna. Ninguém pode destruí-la. Ninguém pode queimá-la. Pode queimar todos os materiais de meio. Mídia significa meio. Mídia é o meio pelo qual você recebe a informação. Mas a palavra de Deus, ela existe fora do meio. Ela existe porque ela é eterna. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim, no verso 89, se eu não me engano, ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Jesus disse em Marcos 13:33, ele fala, 13:31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. A palavra de Deus é eterna. Então, quando Paulo diz assim, a Escritura previu que os gentios seriam salvos, ele está dizendo que Deus ou Jesus previu isso. E então, porque sabia disto, a Escritura fez outra coisa. Olha, continuando o verso 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a Escritura anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Vamos então em Gênesis 12 para ver a Escritura falando isto com Abraão. Gênesis 12, quando diz assim no verso 1 ao 3, olha, ora, o Senhor disse a Abraão, o Senhor, não é a Escritura, é o Senhor. Paulo disse que foi a Escritura. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Olha o 2, abençoar-te-ei grandemente, engrandecerei teu nome, e tu sê uma bênção. Olha o 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Escritura prevendo que Deus ia justificar não os judeus somente, mas os gentios por meio da fé, pregou primeiramente o Evangelho a Abraão, antecipadamente, dizendo para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem foi que previu isto? Foi a Escritura, foi Deus, foi Cristo. E quem foi que anunciou o Evangelho ao patriarca? Foi Deus, foi a Escritura, foi Cristo que o anunciou o Evangelho. Deus é que disse isto para ele, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Além de termos aqui a doutrina que estamos agora pregando, que a voz de Deus é a Escritura, ainda temos a gloriosa notícia de que o Evangelho pregado a Abraão nada tem a ver com o que os judeus pensam sobre isto, e também muitos cristãos dispensacionalistas, cristãos que colocam Israel como menina dos olhos de Deus. Para com isso, meu irmão.
a Escritura, ela disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é Israel, todas as famílias da terra. E isto Paulo chama de pregar o Evangelho, porque o Evangelho não está restrito a Israel. Paulo está dizendo que o Evangelho pregado a Abraão é precisamente este, que nele seriam abençoados todos os povos. O Evangelho não tem nada a ver com judeu, o Evangelho não tem nada a ver com gentil, ele tem a ver com todos aqueles que, dentre todos os povos, creem no Deus que se revelou a Abraão. É isso que é o Evangelho. Teve um debate aí como é que chama esses novos programas aí que dura 10 horas? Podcast, Teve um debate aí de um pastor, um judeu, rabino, e como é que é o nome do outro? Um quê? Um muçulmano, mas o chefe deles lá, como é? Um sheik, né? Então eles debateram lá sobre essas coisas e tal, e o judeu dominou o debate ali, né? Eu não assisti tudo não, mas todas as partes que eu vi, ele falava mais do que todo mundo. Mandou todo mundo calar, porque ele sabia das coisas, porque as revelações vieram para ele e essas coisas. Coitado de judeu que se acha superior às outras nações. Ele foi usado por Deus apenas como um protótipo, para apontar para o verdadeiro povo de Deus, que é a igreja. E a igreja é o povo de Deus, composta de gentios e de judeus. Mas todos eles têm que crer em Jesus como Messias, o Filho de Deus. Senão, Paulo diz, nem israelitas eles são, nem judeus eles são. Está vendo isso, irmãos? Agora veja lá no versículo 22 de Gálatas ainda, estamos em Gálatas 3. Observe o versículo 22. Olha o que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Gálatas 3, 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém, Senhor. Glória a Deus. A Escritura encerrou tudo, ela colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa do Evangelho fosse dada aos crentes. Nós confirmamos aqui que o Evangelho não pertence aos judeus, está certo? A Escritura encerrou todos debaixo do pecado. Todos eles, judeus, foram colocados debaixo do pecado, com lei de Moisés e tudo. Gentil, que não tem lei, foi colocado debaixo do pecado, sem lei e tudo. Para quê? Todos debaixo do pecado. A promessa será dada para o que crê. Porque a questão aqui não é quem tem lei e quem não tem. Porque tendo ou não, todos pecam. A questão aqui é quem tem fé, para depender do único que não pecou. Essa é a questão. Então agora, todos que ficam debaixo do pecado, a promessa é dada aos que creem, não aos que recebem lei. Agora, em outra parte, o apóstolo Paulo diz que pela justiça da lei, os judeus não conseguiram a justiça de Deus, mas pela fé, todos os crentes conseguiram, sejam eles judeus ou não. Mas a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quem foi que encerrou todos debaixo do pecado? Foi a Escritura? Vamos ler um outro texto? Volta em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 32, Paulo diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus colocou todos debaixo da obediência, e Paulo diz aos Gálatas que a Escritura colocou todos debaixo do pecado. Mas Deus fazer uma coisa é a mesma coisa que a Escritura fazer essa coisa, visto que não há diferença entre Deus e sua palavra. Não há nenhuma diferença. Por isso, voltando ao texto que nós lemos lá no início em João 5,39, Jesus disse aos judeus assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que nelas vocês encontrarão a vida eterna. Vocês não estão errados, mas elas testificam de mim. Agora quero
jogar por terra a falsa teologia de Cristo como chave hermenêutica. Porque essa interpretação, ela diz o seguinte, que só tem valor do Velho Testamento aquilo que Jesus interpretou, e não o que os apóstolos interpretaram. Se os apóstolos interpretarem alguma coisa fora daquilo que Jesus interpretou do Antigo Testamento, não tem valor, porque Jesus é maior que Paulo, por exemplo. Olha que sutileza. Uma pessoa me disse uma certa vez assim, eu discutindo sobre um tema, e esta pessoa disse, mas Jesus nunca falou sobre esse tema. E eu disse, mas Paulo falou. E a pessoa disse assim, mas você fica com Jesus ou Paulo? Está vendo? Isso é satânico, isso é diabólico, porque o mesmo Espírito que habitou plenamente em Jesus, esse Espírito, em João 20, ele foi soprado sobre os apóstolos pelo próprio Jesus, e Jesus soprou e disse assim, recebei o Espírito Santo. Os irmãos sabiam que antes do Espírito Santo descer para habitar na igreja em Atos 2, antes, porque ele desceu depois que Jesus foi ascendido ao céu. Mas os irmãos sabiam que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos antes dele ir para o céu, mas só sobre os apóstolos, para garantir a eles que realmente eles seriam a autoridade máxima da igreja quando Jesus tivesse ido. Os apóstolos poderiam perdoar e reter o perdão. Os apóstolos seriam cheios do Espírito Santo para se lembrar de todas as palavras que Jesus falou a eles enquanto esteve com eles no ministério terreno. E eles não se esqueceriam de nenhuma palavra, mesmo que eles fossem como eu, memória curta, caduco, esquece as coisas até do que almoçou hoje, como diz o João. Não, o João não conta, né? Os apóstolos não iam esquecer, porque Jesus prometeu para eles o seguinte, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. E Jesus soprou isto sobre eles. Da mesma forma que o Pai de Jesus soprou sobre o primeiro homem, concedendo-lhe vida, Jesus soprou sobre os seus apóstolos, concedendo-lhe autoridade sobre a igreja. E depois o próprio Espírito veio sobre sua igreja e passou a habitar na igreja a partir de Atos 2. Então não há diferença entre o que Jesus falou e o que Paulo falou. E essa heresia chamada de Jesus, a chave hermenêutica, ela põe essas diferenças. Agora eu quero dizer para você qual é a teologia correta. Não é Jesus a chave hermenêutica, mas é Jesus em todas as páginas da Escritura. Jesus está, sim, revelado em todas as páginas da Escritura. Jesus está desde Gênesis a Apocalipse. Jesus está na Escritura, em todas as suas páginas. Aliás, o Evangelho desta forma aqui, de que o gentio seria salvo pela fé, justificado pela fé, foi pregado a Abraão, pela Escritura, antes da Escritura existir. Mas eu digo para você algo ainda mais anterior do que isto. A primeira vez que o Evangelho foi pregado na história da humanidade foi para o diabo. A primeira vez que o Evangelho na história da humanidade foi pregado, ele foi pregado para Satanás. E esta referência está em Gênesis 3,15, chamada de proto-evangelho, quando Deus se dirige ao diabo e diz para a serpente desta forma: visto que isto fizeste, maldita és mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre o seu descendente, ou seja, a semente da mulher, e a tua descendência também, os filhos do diabo. Deus falou para o diabo, ele quem? O descendente da mulher, o singular, masculino. A palavra hebraica é semente,
Não semente em si, porque semente vem do latim, né? Sêmen. Mas no hebraico a palavra semente é masculino. É masculino. Por isso Deus usa singular masculino, dizendo que o descendente da mulher, ou a semente da mulher, Deus não colocou o homem aí, para ninguém pensar que viria do homem. Jesus não nasceu do homem, ele nasceu da mulher. Ele colocou no singular e no masculino. Ou seja, virá o descendente da mulher, que pisará a tua cabeça. E disse para o diabo: e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo feriu o calcanhar de Jesus de várias formas. Na sua vida de humilhação aqui na terra, na crucificação, perseguindo o seu povo, Satanás fere o calcanhar de Jesus. Mas ele fere o calcanhar de Jesus com a cabeça esmagada. A cabeça de Satanás já está esmagada. Este foi o primeiro evangelho pregado na Escritura, na história da humanidade. Deus pregou o evangelho para o diabo e disse para ele: você terá algum êxito contra os descendentes da mulher, ou os meus descendentes, os filhos de Deus. Mas há um descendente da mulher, que esmagará a tua cabeça. Olha que o evangelho pregado para o diabo não teve nada de arrependimento, teve? Deus não disse para a serpente: arrependa-se, e eu poderei voltar a fazer você ser novamente um querubim da guarda, ungido. Não. O evangelho pregado para o diabo foi o evangelho que é também pregado para os filhos do diabo hoje. Não tem diferença. A diferença é que quando a serpente saiu dali, daquela palavra, rastejando pelo jardim para ir embora perturbar o mundo, Deus chamou Adão e a sua mulher e disse para eles assim: venham aqui, agora eu vou pregar o evangelho de salvação para vocês. O de condenação eu já preguei para a serpente, e ela sofrerá isso com os seus descendentes. Mas para vocês, eu vou pregar o evangelho da salvação. Então Deus os chamou, matou um animal, derramou sangue na frente de Adão e Eva, para que eles pudessem contemplar aquela morte, e entender que aquela morte era substitutiva, que aquela morte estava acontecendo no lugar de Adão, que havia pecado. E Adão, então, ele deveria olhar para a cruz, ele deveria olhar para o evangelho, e ele deveria entender que aquele que Deus havia acabado de falar com a mulher, que seria o seu descendente, que pisaria e esmagaria a sua cabeça, era aquele homem que também ia morrer pelos nossos pecados, derramando o seu sangue. E Deus tirou a pele daquele animal e vestiu Adão e a sua mulher, mostrando que na cruz o seu filho, a semente da mulher, também tiraria a sua veste de justiça, para cobrir de justiça os pecadores que viessem a crer em seu nome. E Adão foi salvo porque creu em Jesus. A Escritura prega o evangelho. A Escritura faz, Deus faz. Não há diferença. Você sabe que a vida eterna está na Escritura? E mais, você só pode achar a vida eterna na Escritura se você crê no testemunho que ela dá sobre Jesus. Se você ficar fazendo dicotomia, Bíblia é isso, Jesus é aquilo, acabou. Uma mulher disse para mim num debate uma vez: eu creio em Jesus, não creio na Bíblia. E eu disse para ela: mas quem fala de Jesus é a Bíblia. Que Jesus você crê se você não crê na Bíblia? Algum outro que você inventou? Caso contrário, você estará perdido, mesmo lendo a Escritura, e mesmo tentando achar nela a vida eterna, você vai estar perdido. Ou você crê
que tudo que ela diz é Deus dizendo, e por isso mesmo ela é infalível, e ainda mais, você crê que tudo que Deus diz sobre o seu Filho e a vida eterna é exatamente o que a Escritura diz igualmente, ou então você está afastado da vida de Deus. É impossível alguém ter comunhão com Deus e seu Filho, caso negue a Escritura como palavra infalível do próprio Deus. Aprenda a confiar na Escritura. São elas que testificam de Jesus. E você encontrará Jesus em todas as suas páginas. E você não pode fazer distinção, dicotomia entre Bíblia e Jesus. Não caia nessa de Caio Fábio. Não caia nessa de Jesus chave hermenêutica. O nome é bonito, mas é heresia. Jesus é o centro de toda a Bíblia, mas não é chave hermenêutica. Que o Senhor nos conduza em sabedoria na sua presença. Vamos orar.